Cara, eu acredito que todo ser humano, precisa chegar ao nível de conhecimento, autoconhecimento, ao ponto de você identificar quem é que está te controlando, tá? E o que seria isso, quem é que está te controlando? Dentro de você, imagina que dentro de você habita o bem e o mal, que é uma verdade. Dentro de você existe a sua consciência, que é a sua lucidez. E existe o seu ego, que é a sua insensatez, o seu descontrole, a sua soberba, a sua altivez e tal. E você precisa encontrar um equilíbrio entre esses dois, né? Vamos, pra gente tratar de uma forma até melhor, digamos que Deus é o seu lado bom e o diabo, então, né, é o seu lado ruim. Então os dois, Deus e o diabo, então os dois, né, Deus e o diabo, a luz e trevas, tudo isso habita dentro de você mesmo, tá? Não é algo separado de você, está dentro de você, o bem e o mal, tá? A bondade e a maldade. E para que você se autoconheça, você precisa então saber quem que te governa em todas as suas ações, todas as suas decisões, todas as suas falas, tudo que te atinge, todas as suas respostas a ações de alguém, todas as suas reações, né, no caso, tudo você precisa ter o controle. Quais os seus impulsos, o que te impulsiona a agir, se é o seu ego ou se é a sua consciência lúcida. Então, o autoconhecimento tem que te levar a isso. Eu já conversei com algumas pessoas, né? Converso com várias, e a gente tem uma grande dificuldade, igual um exemplo, olha como é que o ego engana a gente, né? Eu já conversei com pessoas que, por exemplo, quando você pergunta assim, me conta um defeito seu, aí a pessoa fala assim, ai, meu defeito é que eu gosto das coisas muito certas, sou muito perfeccionista. Até errando a pessoa é boa, tá entendendo? Até quando erra ela é perfeita, perfeccionista no erro dela. O erro dela é ser perfeccionista, olha que doideira. Ou seja, de forma insensato, ela não consegue reconhecer erros verdadeiros sobre ela. Erros que são erros de verdade, né? Falhas, pecados, né? Que seja, problemas que ela tenha, que seja a forma de falar. Ela não consegue reconhecer. Isso é o ego dela, né? Que não consegue, o próprio ego dela, ela não conhece o ego dela. Tipo assim, porque o ego é onde tá algumas falhas, né? Onde precisa ser corrigido. E até a consciência de quando a gente achar, eu sou tão eu chego a ser bobo de tão bom, tipo assim, que eu sou, continua sendo, tipo assim, uma insensatez. Não, você não é, porra, até o seu defeito você é muito bom, tá entendendo? Meu defeito é ser muito bom, entende? Então isso é um autoconhecimento que a gente precisa adquirir para que você consiga entender verdadeiramente quem que está conduzindo a sua vida, os seus impulsos. Você também não pode ser bom demais, digamos assim, porque você peca nisso. E você também não pode ser insensato demais ao ponto de não saber reconhecer falhas suas, porque você também peca nisso. Então a gente precisa ter um ego controlado, digamos assim, e uma consciência equilibrada. Isso é o autoconhecimento, segundo a minha visão, né? É um resumo do autoconhecimento. Então eu acredito que todo homem precisa adquirir isso, porque talvez a verdadeira religião ou a espiritualidade seja o autoconhecimento, porque você consegue discernir entre o bem e o mal, sem que você esteja em uma religião te dizendo o que é o bem e o mal. Então você consegue discernir entre Deus e o diabo sem que você esteja em uma congregação que te mostre quem é Deus segundo a visão daquela religião e quem é o diabo também segundo a visão daquela religião. Então o autoconhecimento traz a liberdade em que a Bíblia talvez fala, em que Jesus falou, em que todos tentam trazer pra gente, né? E com base nisso, eu tenho alguns versículos bíblicos, né, palavras de Jesus, que me fazem entender que o autoconhecimento talvez seja o ápice da espiritualidade. Que são 3 versículos, né? Que tem um que Jesus diz o seguinte:
Pai nosso que estais no céu, nos céus. Pai nosso que estais nos céus. E aí, que isso acho que é Mateus 6 lá, né? Que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que a gente ouve, que é um exemplo, e outros usam como uma oração, como uma prece e tudo mais, enfim. Pai Nosso que estais no céu, nos céus. O outro versículo é o que Jesus também disse, que é buscai primeiro o reino dos céus, ou o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que beleza, então aonde que é esse reino dos céus, aonde que é o reino de Deus, e aonde que é esse reino para que eu saiba aonde que ele está, porque o Pai Nosso estais no céu, então ele está nos céus. Aí o próprio Jesus vai e ensina, porque o reino dos céus está dentro de vocês. Ninguém diga, ele fala assim, né? Ninguém diga que o reino dos céus está lá ou está cá, porque o reino dos céus está dentro de vocês. Então, se o reino dos céus está dentro de mim, eu acredito que na nossa consciência, o Pai Nosso está nos céus, ou seja, Ele está dentro de nós, no autoconhecimento que você encontra com a espiritualidade, que você encontra com o todo, que você se vê parte do todo. Então, o reino, ele está dentro, e o Pai Nosso, ou seja, buscai primeiro o reino de Deus, o reino do céu, ou seja, buscai primeiro olhar para dentro, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí, quando eu olho para dentro, eu encontro o Pai Nosso que está no céu, que está dentro. Então, o reino dos céus está dentro. Eu busco primeiro o reino dos céus que é dentro, né, na nossa consciência, e eu encontro o Pai que está no reino dos céus que é dentro. Então, eu já ia até finalizar, mas é sobre isso esse vídeo. É sobre o autoconhecimento. É sobre encontrar a espiritualidade, encontrar com o todo olhando para dentro.